Bom dia, sexta-feira começou mais um Soco Matinal aqui com vocês. Temos boas notícias e outras nem tanto. Petrobras contraria expectativas, né? Expectativas boas e tem um prejuízo aí de 2,6 bilhões de reais no segundo trimestre agora. A gente vai falar mais sobre esse resultado da Petrobras, você aí que tem investimentos na Petrobras. A Coca-Cola, né, pode ter que pagar aí 90 bilhões de reais ao fisco dos Estados Unidos, né? Ou seja, problemas fiscais específicos aí da nossa querida Coca-Cola. E a Rússia rejeita a oferta turca para comprar parte da AB InBev em joint venture no país. Então a gente tem mais essa notícia e outras aqui que a gente separou no seu soco matinal de sexta-feira, que vai ser um soco diferente. Vocês vão perceber que esse programa vai ser extremamente diferente dos comuns, apesar de ser um programa de tradição, não é mesmo? Então, ao meu lado aqui, quem tá? Douglas Ribeiro. Bom dia a todos, bom dia, Gui. Então, a gente trouxe algumas notícias aí que vão impactar os mercados nessa manhã. Então, é isso aí. Tô feliz de estar junto com vocês. A gente também fica assim, radiante de felicidade de estar ao seu lado. Só e alegria. também, só alegria, a energia aqui em cima. E também, Guilherme, Salve, família. estamos aí. Ó, o que é o Soco Matinal? Cheguei aqui, primeiro dia, não sei o que é. O Soco Matinal é um resumo de notícias diárias no início do dia, de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro, para você começar sabendo tudo o que precisa para parecer mais inteligente do que você já é. Então, para a gente começar o programa, a gente tem que falar os índices do dia, mas o Douglas sempre fala isso numa velocidade muito lenta. E hoje ele vai se superar, ele vai quebrar os seus limites e vai falar bem rápido. Vai lá, Quebrar a Douglas. barreira do som. Vamos lá, vamos... O interessante é que, por exemplo, se você tem uma média muito longa, mesmo que você ainda vai curto, de uma forma assim mais tranquila, você ainda vai acima da média. Isso, Então, isso é a mesma teoria da ejaculação precoce. E não estamos falando de índices. vamos lá começar pelos índices dos Estados Unidos. A gente tem os três principais ali subindo. O Nasdaq subindo 0,25 e também o S&P 500 futuro 0,13. É surpresa porque no início dessa semana a gente teve um tombo ali das bolsas, principalmente impactado ali pela Nikkei. Então hoje os mercados estão se recuperando, principalmente ali devido a alguns dados ali do seguro-desemprego dos Estados Unidos vindo abaixo das expectativas do mercado. E também isso aliviou também por conta ali do payroll, que por mais que veio abaixo também das expectativas, também os investidores também estão, de uma certa forma, tendo maiores projeções para o futuro e também maiores reflexos ali positivos na economia americana. Além disso, a Ásia e Pacífico, a gente tem os principais índices subindo. Ali a gente tem a Bolsa de Hong Kong 1,17% e a Bolsa da Coreia do Sul 1,24%. Então tá puxando muito por conta ali da Bolsa americana também. E na Europa a mesma dinâmica. Na Europa a gente tem a Bolsa da Alemanha 0,35% subindo e a Bolsa da França 0,70%. Então essa também está na mesma dinâmica ali da Bolsa da Ásia e Pacífico e também americana. Então isso, de certa forma, tirou ali as turbulências que teve no início dessa semana. Então todo mundo ali já está se recuperando. Na parte de commodities, a gente tem o petróleo WTI caindo 0,3% e o petróleo Brent 0,10%, chegando a 79,08 dólares o barril. E o minério de ferro está subindo 0,27%, chegando a 103,36 dólares. E o nosso Bitcoin subindo também 2,24%, chegando a 61,027 mil dólares. O nosso querido aí, moeda digital Bitcoin. Bitcoin. Maravilha. Rápido, muito rápido. Tem que ir muito bem. Começando então as notícias internacionais, a gente vem mais um novo capítulo aí sobre essa queda de braço entre a Coca-Cola e o fisco norte-americano, né? Por quê? Entre 2007 e 2009, né, o fisco, né, americano alega que a Coca-Cola deixou de pagar alguns tributos e hoje pede esses tributos em pagamento, né? Só que quando a gente fala, junta esse valor de 90 bilhões de reais, que dá ali 16 bilhões de dólares, a gente está falando de 1 ano e meio de lucro da empresa. Então imagina aí, você é acionista de Coca-Cola, ou você mesmo que consome Coca-Cola no dia a dia, quando a gente pensa em 1 ano e meio de lucro da empresa sendo pago ao governo por alguma questão fiscal, com certeza o preço da Coca-Cola no dia a dia vai mudar. Porque não tem como uma empresa arcar com 1 ano e meio de lucro sendo pago para o governo e não aumentar também o preço do seu produto final. Então literalmente essa decisão aqui que já vem se arrastando durante um tempo, caso seja realmente decidida pelo pagamento dessa dívida, a Coca-Cola vai ficar mais cara aí no bolso de todo mundo. Exatamente, e além dela repassar os preços acima da inflação, né, historicamente ela tem esse poder de preço em relação aos clientes,
ela também tem esse probleminha fiscal aí com os Estados Unidos. O motivo seria que, basicamente, ela separava a parte de produção e a parte comercial. O que ela fazia? Ela produzia os seus xaropes, né? Tanto Sprite, Fanta e também Coca-Cola, em outras subsidiárias que tinham tributos mais favoráveis, ou seja, as alíquotas dos impostos eram menor em relação aos Estados Unidos. E no caso, o fisco americano viu que essa manobra contábil trazia um retorno bem exponencial dos seus lucros, até 2 vezes mais lucros em relação à sua matriz, que fica nos Estados Unidos. Então você está me dizendo, Douglas, então, que a Coca-Cola fez a mesma coisa que quando a gente vai abrir um CNPJ e aí aquele CNPJ está batendo o limite do Simples, você abre outro CNPJ. É isso. Só que ela tinha como se fosse as filiais. Né? Essas empresas que produziam xarope seriam as filiais da Coca-Cola e ela colocava essas filiais em países que tinham algum benefício fiscal por conta da produção de xarope. Irlanda, o Brasil e outros países também. Aí, ó, você pensando que só a sua empresa faz manobra fiscal, a Coca-Cola tá fazendo a mesma coisa aí, desde 2007. Exatamente, e isso impactou muito ali, né, os resultados, positivamente para a empresa, né. A gente pode até fazer uma certa comparação com o planejamento tributário. Às vezes, por conta de complexidade de tributos, a empresa às vezes faz isso sem pensar, né? Que está, de certa forma, saindo das leis contábeis, né? Mas nesse caso aqui, a própria notícia diz que tem 50% de chance ou da Coca-Cola perder ou não esse processo, por isso que ela não provisionava nas partes ali de provisões da empresa como algo que era possível de acontecer. Poderia ser provável tem uma escala menor do que possível, porque possível basicamente é quase 100% de você perder essa parte na justiça, mas vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, para ver se isso pode impactar de fato a Coca-Cola ou é apenas um processo que vai ao longo do tempo aí, colocando ali nas provisões da empresa. Olha só. Vamos acompanhando então esse acontecimento, essa queda de braço também. A outra notícia internacional que nós temos é a Rússia rejeitando uma oferta turca, né, para comprar parte ali da AB InBev, que é uma joint venture que está ali no país. Exatamente. As empresas, a AB InBev, ela é dona da Ambev aqui do Brasil também, porque existe a Ambev, que a AB InBev basicamente ela é dona de várias cervejarias do mundo. A principal é a Ambev aqui do Brasil. Ela é uma cervejaria belga, então você tem ali o controle acionário tanto do 3G Capital, como também da parte dos belgas ali, que também tem no controle acionário. A gente percebe que muitas empresas fazem joint venture para ir para alguns países, que é bem legal esse movimento, porque se você faz uma joint venture, que no caso você vai entrar com parceria com outra empresa que já atua naquele setor, você já tem ganho de escala, né? Por exemplo, se eu quero abrir uma empresa no México, eu já faço uma parceria de quem já está lá, porque você consegue pegar já os sistemas que estão sendo feitos, você tem sinergias positivas. No caso, a Ambev, ela já queria se desfazer desses ativos lá da Rússia, desde do problema que teve político e também de guerra com a Ucrânia em 2022. Só que o governo russo não está querendo aceitar essa proposta, a notícia não fala os motivos, mas provavelmente seria a perda de renda, né? Porque se você tira as empresas, por exemplo, a própria McDonald's mesmo saiu na época e foi comprado por um empresário local deles lá, que tinha ligações também com a Ucrânia. Então, de certa forma, a própria Rússia não quer que essas empresas saiam, porque ninguém quer investir na Rússia, né? Isso também impacta não só a parte ali das empresas, dos empregos, como também o próprio Estado russo ali em arrecadação de impostos. Então, é bem interessante essas partes aqui dessas empresas que não querem ficar muito vinculada à Rússia, né? Fora que isso também impacta muito pro quem mora também no país, né? Por exemplo, a Bembev, ela tem operação tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Então, nesse cenário de guerra, por exemplo, complica muito para quem mora nesses países terem a utilização desse serviço. Que acaba que impacta diretamente no resultado da empresa, para os moradores. Tirar a McDonald's de um país onde você pode ter ali uma grande quantidade de usuários do produto, pessoas consumidores ali, é complicado. Exatamente, e tem uma história bem curiosa sobre o McDonald's. Quando a Coca-Cola e o McDonald's foi para a Rússia, teve um sucesso muito grande das pessoas, né? Porque eles queriam, de certa forma, eles já sabiam como é que eram as culturas ocidentais, então eles queriam também aproveitar os produtos. No caso, a Bembev até perdeu já valores mesmo que estando na operação lá e também não foi concluído, porque ela deu uma baixa contábil de 1,1 bilhões de dólares no seu balanço. O que seria uma baixa contábil ali?
basicamente seriam os seus ativos intangíveis. Então, a própria empresa já reconheceu uma perda ali da sua marca, porque está vinculado principalmente ali ao governo russo, a toda a economia doméstica de lá, e a gente sabe que nesse conflito aí de guerra, todo mundo está perdendo, principalmente a Rússia ali com seus orçamentos, né? Porque ela está perdendo tanta arrecadação e também tem que fazer mais investimentos bélicos, então todo mundo está perdendo nessa situação aí. Maravilha. Olha, pessoal, para quem já é aluno da UVP Escola, conseguiu entender essa notícia com total clareza, porque já sabe que é uma joint venture, porque já entende toda essa compra e venda de ativos, inclusive internacionais. Só que para quem não é da UVP Escola, a gente vai trazer uma dica, uma explicação simples e bem básica de um termo que a gente fala aqui. Por quê? Porque cada vez mais você que está acompanhando aqui diariamente vai conseguir entender mais sobre como funciona o mercado financeiro e a geopolítica como um todo. Então olha que interessante, aqui nessa notícia o Douglas falou joint venture. O que é essa joint venture? Joint venture basicamente é uma parceria entre duas empresas para formar uma nova empresa. Então eu tenho uma padaria e o Douglas tem uma mecânica. A gente vai lá e monta alguma outra empresa que tem a ver com padaria e mecânica, e essa empresa ela é uma propriedade nossa, das duas empresas. Então o que ele está querendo dizer é, existe uma joint venture, né, lá na Rússia, que é da Ambev, correto? Com outra empresa russa. E o Brasil quer vender, o Brasil não, a Ambev do Brasil quer vender essa participação, porque ninguém quer ficar na Rússia. Só que quem quer comprar? Turquia. Ou seja, tem uma empresa turca que quer comprar. Então, só que a Rússia não deixou essa transação continuar, porque como é uma transação imensa, o governo russo falou, não quero que você venda. Por quê? Porque o governo russo também está como parte nessa joint venture. Não o governo russo, mas a empresa russa está como parte. Então, uma joint venture é duas empresas formando uma joint venture. Uma empresa que é isso aí. A gente tem a Ambev, né, a Bembev, né, que é a Ambev de fora, e uma empresa russa. A Ambev quis vender para uma empresa turca, da Turquia. E o governo russo falou, não quero vender. E aí a Ambev está lá com uma empresa não indo muito bem, guerras e tudo mais. Só que como o governo, através de algumas empresas russas ali, não permite que seja vendido, trava a negociação. Entenderam? Faz sentido? Faz. Então, para quem... Por isso que é muito bom entrar para a UVP Escola, porque não precisaria dessa explicação. Você conseguiria saber claramente essa notícia, porque já saberia o que é uma joint venture e tudo mais. Mas é sempre bom trazer uma explicação mais básica, assim, para todo mundo começar a entender. Uhum. E aqui vem... A gente tem um exemplo na Bolsa de Valores, que até a nossa Ibovespa, que é uma joint venture entre a Shell e também a Cosan, que eles criaram a Raízen. Aí por exemplo, você usa as redes de postos de distribuição da Shell, e como a Raízen é mais focada ali na distribuição do etanol, então você uniu duas sinergias, a distribuição e quem vai entregar o produto. Então, a Shell, ela faz o quê? Ela é dona dos redes de postos Shell. E a Raízen, que no caso a Cosan, fabrica etanol, lubrificante. Isso. Então, se tem a Cosan como fabricação do biocombustível ali, e tem a Shell como dona da rede de postos, as duas empresas criaram uma joint venture chamada Raízen. E essa Raízen é uma empresa que é subsidiada dessas outras duas. Uhum. Justo? Então vamos agora para a outra notícia internacional que a gente tem, que essa é legal. Essa é boa. Venda de veículos elétricos na China já são metade, os híbridos e elétricos, ou seja, BYD aí dando pau na Tesla, chupa Elon Musk. É isso mesmo. Nossa, eu adoro aquele vídeo do Elon Musk rindo, falando, quem é a BYD? E ele, Hoje em dia, quem é Elon Musk? Quem é Elon Musk? Fica aí, ó. Elon Musk, reage, pô, vai pra cima. Vamos dar-lhe. Dá-lhe, vai pra cima, cara. Então é isso aí, cara. Metade dos veículos que foram vendidos na China em julho já eram veículos elétricos puros ou híbridos, ou seja, aquele veículo que ele tem as duas possibilidades de combustíveis, que é tanto elétrico quanto combustível fóssil mesmo padrão. Então esses dados eles trazem aí uma demonstrativo de maior aumento desse mercado na China. Então os países ocidentais eles têm aumentado muito a demanda por veículos elétricos, tanto os híbridos também. Então você tem um aumento de 37% no mês passado em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, em julho do ano de 2023,
teve um aumento aí de 37% na produção, nas vendas de veículos de energia nova, né, que são chamados esses veículos. Então é um recorde de 50,7% das vendas de automóveis, segundo os dados aí da Associação de Carros de Passageiros da China. Então, a associação que faz todo esse levantamento de dados. Esses veículos aí, eles representam apenas 7% no total de vendas da China nos últimos 3 anos. Antigamente eles representavam isso. Mas com os pesados investimentos que a China tem feito nas cadeias aí do surgimento impulsionando o setor econômico, doméstico de veículos elétricos, esse valor ele tem aumentado drasticamente. Então você tem uma grande utilização desses veículos nos países orientais, na verdade. Então, se você comparar com os Estados Unidos, por exemplo, você teve aí uma participação de vendas de 18% apenas no primeiro trimestre. Então, se você compara com a China, metade da produção da venda de carros chineses estão sendo de carros elétricos. Não, e além de que a China tem gente a rodo, né? É um mundo velho de gente. Exato. Então, metade das compras, das vendas de carros chineses é muito carro. É muito carro. E a pergunta que fica é onde que vai ficar esse tanto de carro? Não, uma pergunta mais ainda. Tem outra pergunta ainda. Com certeza a taxa de criança atropelada jogando bola na rua vai crescer. Porque não tem como. Toda criança que joga bola na rua sabe que você fica ouvindo o carro chegar. E aí, se o carro não faz barulho, o carro pega a criança. Exato. Né? Aí não vai ter nem como você falar assim. Agora virou rua? Agora virou rua? Agora virou rua? E tem um detalhe bem legal que eu tava lendo da BYD. Ela é uma empresa que 75% dos seus componentes ela mesma que fabrica. Então, ou seja, a tecnologia dela, imagina só, uma escala dessa de 75% ela mesma fabrica. Então, além dela ter um polo industrial muito grande, que isso reduz o custo fixo, porque quanto mais você produz... Porque se o seu custo, por exemplo, é 10 mil reais, e você produz 10 mil reais, seu custo fixo é R$1 a unidade, né? Mas se você produzir 20 mil unidades, já caiu para 50 centavos. Então, se você tem esse polo industrial como na parte asiática, não só na China, mas também outros parceiros ali do continente asiático, e você ainda tem 75% de toda essa tecnologia é feita na própria empresa, então, assim, ela não fica dependente de questões mesmo de importação, de outros riscos, assim, que pode impactar o negócio. É uma empresa completa. É aquele vídeo do Terry Crews sendo o homem de uma banda só, que os músculos deles tocam tudo. Clássico, vídeo clássico. Além do fato que não quer calar, né? Que a China tem um mundo velho de gente e pessoa dá em árvore lá. Exato. Então tem mão de obra infinita para fazer carro. A notícia nacional que a gente começa é da B3, a B3SA3 na bolsa, né? Lucrando aí 1,22 bilhão de reais aí no segundo trimestre, ou seja, saindo vários resultados agora do trimestre de abril, maio e junho. E a B3, novamente, mandando um lucro extraordinário, né? O que é a B3 no final das contas? É a Brasil Bolsa Balcão, é 3B, Brasil Bolsa Balcão. É a nossa bolsa brasileira. Exato. Ou seja, a própria empresa que cuida da bolsa, ela tá aberta na bolsa. Exato, aí você fica pensando, será que aquela bolsa do Rio de Janeiro vai conseguir bater esse resultado, esse lucro líquido? Então foram 1,22 bilhão de lucro nesse segundo trimestre desse ano. Então teve um crescimento aí de 5% comparado ao mesmo período do ano anterior. Então a companhia ela divulgou seu resultado ontem, né, após o fechamento do pregão. O lucro da B3 ele superou a expectativa do consenso ali do mercado, que era de 1,19 bilhão. Então você teve aí novamente os analistas sendo surpreendidos pelos resultados. A receita líquida da B3 no segundo trimestre de 2024 foi de 2,46 bilhões. Então você teve uma alta de 10,2% comparado na base anual. E além disso, a receita bruta da empresa totalizou 2,7 bilhões. Então teve uma alta em todas as suas linhas. Então a empresa ela segue crescendo. A única queda que a gente teve foi no volume financeiro médio negociado, que é o ADTV. De ações totalizou ali 23,9 bilhões, uma queda aí de 11,2% na base anual. Ela justificou essa queda com as incertezas que a gente tem no mercado no campo macroeconômico, tanto a saída de capital que a gente tem tido da Bolsa de Valores aqui no país, e em relação também à manutenção da taxa de juros em patamares mais elevados, tanto aqui quanto fora. Isso impacta diretamente no volume diário negociado ali, né? E além disso, o balanço da companhia, ela comunicou que vai administrar ali a ampliação da recompra de ações. Então ela vai comprar mais papéis da B3SA3. Então a empresa ela pode fazer isso, ela pode recomprar os seus ativos, que é uma forma de remunerar seu acionista. E além disso, esse programa ele vai passar ali a visar 340 milhões de ações. E anteriormente, esse programa de recompra, ele buscava 110 milhões. Então também teve um aumento nessa linha de recompra de ativos. Maravilha. Indo para outra notícia nacional do Brasil, a gente tem aí a Petrobras, né, mostrando claramente o quanto que uma empresa estatal, ou seja, que tem influência do Estado ali, ela varia muito por diversos fatores que não só a sua operação, né? Então, nesse último trimestre,
contrariando tudo e a todos e a todo o mercado, ela apresenta um prejuízo de 2,6 bilhões de reais. Só para vocês entenderem, no mesmo período do ano passado, ou seja, o mesmo trimestre apurado do ano passado, ela teve um lucro de 28 bilhões. Esse trimestre ela teve um prejuízo de 2,6 bilhões. Por quê? A companhia diz que é por variação cambial, né? Ou seja, uma influência ali do real frente dólar, mas também um acordo tributário com a União que foi anunciado ali em julho. Sim, era um acordo ali que tinha a parte do CID, o PIS e COFINS, que segundo a União deveria ser pago entre os anos de 2008 a 2013. Bom, quando eu vi essa notícia, ontem mesmo à noite eu estava falando com o Malheiros, a gente achou bem Não, calma surpresa. aí. Ontem à noite não. Ontem quase depois da meia-noite, já era hoje. Exato. Agorinha. Eu embriagado num evento que tinha na pecuária aqui de Goiânia, de genética, tava um evento sensacional lá, inclusive estavam com patrocinadores, a VP Capital. Eu abro o meu grupo ali do Workplace, onde a gente não utiliza o WhatsApp, utiliza o Workplace ali pra mandar mensagem. Está o Douglas falando de Petrobras de madrugada. Nossa! Graças ao Douglas e o Malheiros, eu descobri a função do não perturbe no Workplace. Graças a esses dois. Nossa senhora. O autocontrole pra não sair ofendendo naquele horário foi muito alto da minha parte. Nossa senhora. Tá, não. Pode, não fala que foi à noite, não. Foi hoje de manhã. Fala que você acordou cedo já pensando nisso. Hoje de madrugada. Meia-noite, depois da meia-noite é hoje de manhã. Hoje de madrugada a gente tava vendo esse Agora, resultado. você entendeu tanto que isso é estranho agora? Hoje de madrugada tava eu e o Malheiros falando do resultado da Petrobras. Não, mas é porque surpreendeu muito o mercado, né? A gente achou que era algo muito ali operacional, né? Mas quando a gente foi ver os resultados é algo não recorrente. Porque basicamente ela teve que fazer ali um lançamento contábil, trazer muito reconhecimento ali desses tributos e também a variação cambial. Detalhe, desde a nova gestão da Petrobras, depois da eleição do nosso presidente atual, a gente teve uma mudança ali do PPI que era a paridade de preço internacional do petróleo, que basicamente ali tinha a variação do Brent, né, que a gente sempre traz na manhã aqui no nosso soco matinal, e basicamente eles tiraram essa paridade e colocaram o volume mesmo de negociação de vendas do produto deles mais vinculado ao real. Então, essa variação cambial foi muito por conta dessa mudança mesmo de precificação dos produtos, porque a gente tinha uma defasagem muito grande mesmo, até dos combustíveis, então isso impactou os resultados da empresa. Mas tirando esses efeitos não recorrentes, aí já entrando mais em linhas de outros demonstrativos de resultado, a empresa teve um fluxo de caixa operacional de 47,1 bilhões de reais e um fluxo de caixa livre de 31,8 bilhões de reais. O que isso aqui impacta, né? Porque quando a gente fala de fluxo de caixa livre, basicamente é aquele caixa que já está livre para o acionista. Ele é até conhecido como Free Cash to Firm ou Free Cash to Equity. Basicamente, a gente fica analisando muito sobre isso, porque quando a gente vai fazer valuation, o que sobra para a empresa é, de fato, o caixa do acionista. O Buffett mesmo sempre utiliza esse indicador, que é basicamente quando a gente tem a geração de caixa operacional da empresa e depois a gente faz os investimentos, que é o fluxo de caixa de investimento, e o que sobra é o fluxo de caixa livre. Então, isso aqui mostra também a solidez da companhia. Então, se a gente tirasse todas essas questões não recorrentes, a empresa teria um lucro de 29,96 bilhões, que estaria acima até das projeções dos analistas de mercado. Então, isso teria gerado valor para o acionista de certa forma. Exato, e só para clarear mais o que seria esse fluxo de caixa livre, ele vai representar exatamente o dinheiro que sobra para a empresa após ela gerar o seu caixa com a operação dela, pagar ali investimentos no crescimento da própria empresa e vai ser utilizado como capital de giro, vai ser utilizado como pagamento de acionista. Então aquele dividendo que você recebe na sua conta ali no mês, ele está vindo diretamente desse fluxo de caixa livre. Então é aquilo que sobra para poder fazer pagamento de dividendos, redução de dívidas e tudo mais que a empresa tenha de antecipações. Exatamente, tanto que a empresa, por exemplo, ela teve esse prejuízo contábil, mas ela vai pagar 13,5 bilhões. Então, como que é possível? A empresa deu prejuízo, mas vai pagar dividendo. É porque ela gerou caixa, porque a gente tem uma diferença em mensuração da demonstração de resultado com o fluxo de caixa. Então, o caixa é de fato o que vai para o acionista, né? O que vem do caixa da empresa, é o que entrou na operação. Então, ela vai pagar aí R$ 1,05 por ação. A data para você que é investidor está comprado no ativo seria 21 de agosto e a data X após esse dia que vai ser 22 de agosto. Então, está ali posicionado até essa data, você já vai receber esse provento. Só voltando para explicar essa parte, vamos lá.
digamos que a gente fez uma padaria, a gente sempre faz padaria. Então, por que gerou caixa mesmo a DRE apresentando prejuízo, né? Digamos que lá você vendeu 1 milhão de pães, é pão demais, um mundo velho de pão. Então você vendeu ali 1 milhão de pães. Esses pães foram o exercício, ou seja, na DRE, esses pães estão aqui vendidos. Só que você vai receber isso parcelado, por exemplo. Então, a DRE é uma coisa e o caixa é outro, entendeu? Então pode ser que lá no final, lá em outubro, no próximo mês, você tenha um resultado péssimo, ou seja, prejuízo. Só que como você está recebendo valores anteriores, você pode estar com o caixa aumentando apesar do resultado ser ruim. Exato. Certo? A padaria sempre resume, já parou para pensar? E ó, antes de ir para as notícias não tão irrelevantes, que nem deveriam estar aqui, de tão irrelevantes que são, a gente vai aí ler os comentários do vídeo anterior. Eu tô vendo alguns comentários aqui. A gente tem aí o G8237 falando: eu assisto todo dia desde o dia 1. Não perdi um programa até hoje. Eu duvido, hein? Douglas Degradê, não esqueci não. Tem aqui também a Ponto, não tem nome, é Ponto, chama. Galera, o que houve com a Evelyn? Com quem? Evelyn, quem que é Evelyn, porra? Hã? É isso, ó. Quê? Galera, o que houve com a Evelyn? Ih! Eu lembrei daqui, quem é Brenner, mano? Você já Quem é Brenner, mano? Ó, deixa eu explicar essa. A gente tá... Ô, Brenner, quem é Brenner, mano? Essa foi boa. Respondendo primeiro você, eu não faço a mínima ideia quem é Evelyn e não existe nem na empresa inteira tem uma Evelyn aqui. Mas espero que não houve nada com ela. Espero que não tenha havido assim. Espero que esteja bem a Evelyn aí, né? Meu Deus. A gente falou desse quem é Brenner, porque o Brenner ele é o sócio da consultoria, né? Ele fundou a consultoria junto aqui com a gente. Hoje ele é sócio, ele é o CEO da UVP Consultoria. Só que ele não aparece muito, ele é um cara muito low profile, né? Ou seja, ele fica na dele, não tem mídia, nada. E o Raul tava fazendo uma live esses dias, né? E aí estavam falando, ó, quando vocês mudarem pro BTG, vai estar lá o nome do assessor, Brenner Nepomuceno. Aí, e o Brenner todo feliz, né? E aí o primeiro comentário era: quem é Brenner, mano? E o Brenner ficou chateado demais. Como ninguém me conhece? Mas não aparece, ninguém te conhece, pô. Então, quem é Brenner? É isso mesmo. E outro comentário que eu queria ler aqui é o comentário do nosso queridíssimo... Vou pegar o nome dele aqui. Só um minuto. Perdi o comentário do garoto. Então não era pra ser. Culpa do Brenner. Não era pra ser. Culpa do Brenner, mano. Sinto muito. Vai lá. Qual é o seu comentário, Douglas? Bom, o meu vai pro Ricardo Santos, traço M7GH. Ele pergunta: se hoje o Brasil for uma empresa prestes a fazer um IPO na Bolsa de Valores, vocês comprariam as ações? Valeu pelo conteúdo. Então, vou emitir minha opinião. Eu compraria o Brasil de porteira fechada. Então, essa seria... O que seria essa expressão, né? Porteira fechada? É porque você pode comprar fazenda, você não vai levar só a fazenda, mas também vai levar os bois, tudo que tiver na fazenda ali, os rios. Então, é tudo porteira fechada. Por que eu compraria o Brasil? Porque... Engraçado, né? A gente tá no centro-oeste, esse tipo de expressão aí. O agro não para. É normal. O agro não para. Eu compraria o Brasil porque, se a gente for analisar as estruturas de capital do nosso país, a gente tem um endividamento até saudável. Se a gente for pegar ali, 76% do quanto a gente gera de riqueza, né? Que em relação ali ao PIB. A gente tem uma dívida que é em moeda nacional. A gente tem uma pequena parte em moeda estrangeira, mas é minúscula, assim. É quase, por exemplo, mais de 90% da nossa dívida é em moeda nacional. Ou seja, eu consigo emitir minha moeda e pagar. Então, a gente não tem um risco de solvência. Porque a gente tem um PIB acima da nossa dívida e a maior parte da nossa dívida é em moeda nacional. Além disso, a gente tem um país exportador. Então, a gente recebe muito dólar em relação a outros países. Porque muitas vezes a gente traz notícias aqui do nosso país sobre balança comercial positiva, dando superávit. Então, de certa forma, a gente traz muita riqueza interna aqui. Agora, o que a gente pode pensar? Se o Brasil vai para a IPO, o que iria mudar muito ali é a governança, né? Seria uma empresa que tem todas as qualidades para ser uma empresa vencedora, um país vencedor. Você tem um grau de investimento muito legal, então você tem ali o Plano Safra também, que sempre foi vencedor ao longo do tempo, principalmente financiando ali o agronegócio. Mas a gente tem a parte de governança que às vezes não traz
tanto resultado, né? Que vai entrar tanto as esferas municipais, estaduais, federais. Então, por exemplo, esse ano é ano de eleições municipais. Então, é um momento de nós, brasileiros, né? Votar naqueles candidatos que faz sentido, tanto só na economia, como também em outras partes da sociedade. Então, o que às vezes atrapalha o nosso país é a parte de governança. Então, seria um IPO de uma empresa muito boa, mas que os não governantes... estaria listado no novo mercado. Os governantes que às vezes não estão tão comprometidos mesmo com o futuro do nosso Não país. teria tag-along. Aqui, ó, e opinião polêmica logo. Se eu tivesse o poder de poder mudar o que eu quisesse, primeira coisa, eleições municipais, cara, menos de 20 mil habitantes, 15 mil habitantes, já tira a prefeitura e já vira distrito de outra cidade. Acabou, velho, acabou. Ô, fala a verdade, você tem um município ali, ó, 3 mil habitantes. Aí tem uma estrutura de governo pra 3 mil habitantes, tem um prédio aqui, entendeu? Não tô falando que a cidade é ruim, eu tô falando assim, a cidade tem que bancar, a cidade tem 3 mil pessoas no interior, tem que bancar prefeito, vereador, assessor de porra nenhuma, toda essa galera sem necessidade. Então, cara, menos de 15 mil não é cidade, não. Menos de 15 mil é distrito de outra cidade. Tinha que ser, cara. Não tem... É porque é muito fácil. Eu tô ali numa cidade de 3 mil habitantes, sou mais conhecido, o que eu faço? Me põe de prefeito aí, ganho um salário nas costas de todo mundo e foda-se. É isso que acontece. Então, falando a verdade, ó. Não faz sentido. Manda real. Nosso Verdade nua e crua. Não, pô. E outra, quem que é França, quem que é Alemanha, pô? Olha lá, croissant, aqui tem caipirinha, aqui a gente mistura limão, açúcar e cachaça e dali. Aqui é Brasil, moda. pô. Isso que eu quis dizer. Eu queria só mais trazer um detalhe sobre o Brasil. A gente tem uma das maiores reservas internacionais comparando os países da América Latina. E além disso, a gente é um país com um problema que a gente tem um custo muito elevado de dívida, né? Então seria ali um indicador pra gente melhorar e as questões macroeconômicas. Investir com um percentual pequeno na carteira. O comentário que eu vou ler é da Dedadala 3851. Programa incrível, poderia dar dicas de livros? Obrigado, claro. Investidor inteligente do Benjamin Graham. Ações comuns, lucros extraordinários do Philip Fisher. Antifrágil de Nassim Taleb e a Fórmula Mágica de Joe Greenblatt. E você, Douglas, quais são seus livros aí? Bom, desses aqui eu li bastante. Eu li o do Fórmula Mágica de Joe Greenblatt para bater o mercado de ações. Eu gosto muito do jeito do Warren Buffett de investir. Foi a primeira experiência que eu tive com o mercado, principalmente nessa parte de livros. É muito interessante porque ele traz muitas ideias ali do investidor inteligente, como também do Philip Fisher, né? Que foi o Benjamin Graham e o Philip Fisher foi um dos grandes pais, assim, vamos dizer, do Warren Buffett. Eu também vou dar, então. Ó, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas aí, cara, sensacional, livro aí de persuasão. Spin Selling para vendas. Outro pra vida, A Morte de Ivan Ilitch, aí do Lev Tolstói. Pô, O Retrato de Dorian Gray. Cara, é um livro que vai mexer. Leia. Você vai sair bagunçado, cara. Você vai parar pra pensar em algumas coisas da sua vida interessantes aí, cara. Tolstói por isso que é um russo lembrado até hoje do Ocidente. Então, já que a gente passou do momento literário aqui do programa, né? A gente vai aí para as notícias não tão irrelevantes. A gente começa com ela, chama Magalu. Magazine Luiza reverte o prejuízo e chega aí ao 3º trimestre consecutivo de lucro. Aí, Luiza Trajano, um abraço para você. Interessante, porque ela teve ali 37,4 milhões, né, de lucro em relação ao que no mesmo período do ano passado, que teve prejuízo. Quando a gente vai analisar ali os resultados da Magazine Luiza, é interessante a gente analisar ali o lucro operacional, que é o EBITDA, né? Que ele pega ali lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Porque hoje a parte de alavancagem da empresa, da Magazine Luiza, é muito alta. Então, por isso que ela deu um lucro operacional alto, de mais de 700 milhões, mas aí quando vai deduzindo outras despesas, o lucro fica só 37 milhões. Por que é interessante? Porque é o lucro operacional que você vai ter ali de indicador de geração de caixa. Além disso, ela teve um ponto positivo bem legal de receitas digitais, principalmente ali do Marketplace, que representou mais de 40% das vendas, atingindo ali 4 bilhões. E além disso, também um crescimento bem legal na parte de serviços, também vinculado ali no Marketplace, que subiu 11,2%, ultrapassando o bilhão. Isso aqui é uma receita bem legal, porque é de serviço, né? Então a empresa, de certa forma, está diversificando as suas partes de receitas, não está ficando só na parte ali de produtos. E além disso, quem é acionista da Magazine Luiza vê que ao longo do tempo o custo da dívida da empresa está subindo muito. Então hoje ela tem um caixa e uma dívida bem interessante em relação a períodos anteriores, porque ela teve uma geração de caixa operacional de 2,2 bilhões nos últimos 12 meses
E, além disso, ela teve um pagamento ali de algumas debêntures, de alguns impostos. Então, mesmo com a geração de caixa, também toda essa dados positivos, ela fechou com caixa líquido ali de 2 bilhões. Então, ela teve uns gastos também com capital de giro. Então, é interessante aqui a gente analisar a recuperação da Magazine Luiza. Ela tem uns balanços mais sólidos em relação às empresas do mesmo setor que ela atua, porque ela foi a única que não trouxe problemas de recuperação judicial. Na verdade, os próprios acionistas teve um aumento de capital, que é quando eles mesmos vão lá e recompram as ações, emitem novas ações e eles mesmos entram na operação. Então, ficamos felizes aí com a recuperação. Boa, Magalu. Dessa Boa, Magalu. incrível empresa aí do nosso Parabéns mercado. aí. Então, esse foi o Suco Matinal. E para finalizar o programa de hoje, né? A gente já teve o nosso momento AVP Escola, onde a gente já falou sobre o que é uma Joy Venture aí para vocês. Para finalizar agora, eu quero dar o recado final, só que eu vou entregar para alguém. E o recado final vai para a pessoa aqui hoje. Você pode colocar nessa câmera aberta aqui, por favor? Olha o look do nosso Douglas, cara. Hoje o Douglas veio elegante, cara. E quanto mais elegante ele tá, a gente tava até comentando isso, quanto mais elegante ele tá, mais fora das câmeras ele fala bosta, cara. Exato. A quantidade absurda dele cresce conforme a quantidade de elegância que ele tá. A gente nem vai entrar no que ele tava conversando aqui, porque acho que é proibido em 84 países aqui do Ocidente, né? Mas vai lá, Douglas. Você, elegante como está hoje, qual o seu recado final aí? Eu só queria fazer uma correção quando eu falei incrível empresa Magazine Luiza, é porque ela é nacional, né? Mas em termos de qualitativos, de dados, ela é uma empresa que, de certa forma, não é perene, não tem margens muito altas, então para investidores é um pouquinho mais arriscado. Só para voltar nesse ponto, não é recomendação de compra. Exatamente. Então vou comprar a Magazine Luiza, vou comprar. Não é recomendação de compra. Você vai estudar. Isso, você pode levar em consideração para estudar. Ou utilizar, por exemplo, a AVP Analítica ali, que tem os selos para a gente ver se dentro dos seus parâmetros de investimento ela tá azul, verde ou vermelho. Beleza? Perfeito. Agora, vou sair comprando ela? Não sai comprando empresa só porque você ouviu alguém falar. Porque se você fizer isso, você vai vender da mesma forma que você comprou, rápido e sem pensar. Então, utilize dos consultores de investimentos para fazer isso, utilize da UVP Escola para entender um pouco mais, utilize da Analítica para isso. A gente tem várias ferramentas aqui mostrando formas melhores de você investir, tá beleza? Boa. Então, depois disso, só para também a Ambima não ir atrás da gente aí com o machado para querer falar que a gente tá dando recomendação de compra, coisa que a gente não tá dando aqui. Douglas, recado final aí no programa. Então, eu vou falar sobre o recado final. Pra você ficar mais feliz, né? A gente percebe ali que quando a gente vê algo mais fofo, algo mais assim, sensível, assim, algo mais legal, o nosso cérebro libera muita dopamina. Então isso é uma substância relacionada à felicidade. Quando você treina também, então se você estiver treinando, você além de vai ficar com um corpo bem legal, você também vai ficar feliz. Quando seu cabelo tá arrumadinho assim. Exatamente. Demais. Então, assim, além de deixar o ambiente aconchegante, uma música, uma vela também, isso pode te ajudar seu dia. Então, primeiro passo pra mudança também é mudar os hábitos. Então. E use um amaciante fofo. Você vai reparar que meia tampinha vai deixar sua roupa muito cheirosa, ó. Nossa, que alegria. Que porra foi essa? Que porra foi essa? Meu Deus, vou embora, tchau.